Oi, gente linda! Eu sou o Sidney Grassman e esse é o canal Mania de Livro. Se você está passando por aí, por favor, deixe o seu like, isso me ajuda muito. Hoje são 5 de maio e o vídeo de hoje é para falarmos sobre o que pretendo ler em maio. É o momento que eu mais amo no mês, né? Aquele momento em que eu seleciono as minhas leiturinhas, aquilo que eu vou ler, é um momento que eu realmente adoro. Mas houve falhas no meu cronograma do mês de abril, houve falhas. Em abril eu li pouquíssimo. Eu consegui iniciar todas as leituras que eu tinha proposto para mim mesmo, mas concluí pouquíssimas coisas. Na verdade, concluí de verdade um livro. Vergonhoso, né? Mas onde é que estava a falha? A falha em si, ela não estava no cronograma. A falha estava vamos dizer assim, na superestimação que eu dei para mim mesmo da minha capacidade de leitura. Eu tenho, inclusive, comprei agora recentemente um livro que talvez na semana que vem eu mostre para vocês. É um livro que fala justamente sobre o limite da nossa capacidade de leitura. Eu desrespeitei esse limite, né? O que que aconteceu? Gerou um pouco de ansiedade, acabei não lendo, não cumprindo as metas diárias, né? Então, assim, por exemplo, alguns livros eu dei para mim mesmo a meta de mais de 100 páginas. Isso não é possível, não é viável, o cérebro não registra. E daí, com aquela ansiedade que foi dando, porque eu não consegui ler nem as 40 que eu sempre leio, nem as cento e tantas que eu dei para mim mesmo, eu acabei não lendo praticamente nada. Li uma página e meia, fechava o livro e ia dormir. Isso aconteceu. E eu vi que ali houve uma falha e eu me perguntei, porque a gente aprende com os erros, não é verdade? Eu me perguntei onde estava o erro. E aí eu vi que eu tinha que refazer, eu tinha que reconstruir a minha concepção de um cronograma. O cronograma pode ser útil, mas você precisa saber usá-lo com sabedoria, como tudo nessa vida. Então, o que que eu fiz? Primeiro, diminuí o número de leituras, né? Não diminuí tanto assim, mas diminuí. Eu evitei colocar novas leituras aqui nessa pilha. Eu reciclei o que é possível ler e o que não é possível ler dos meses anteriores e o que não é possível também descartei, né? Joguei para um outro momento. E com isso houve modificações tanto no meu cronograma como no meu hábito de leitura, né? Então agora eu organizei melhor e eu acho que agora ficou satisfatório. Aproveitei o feriado do dia 1º de maio para ler bastante. Isso fez com que eu desse um up nessas leituras todas, né? E aquelas leituras que fazem parte de projetos que são essenciais, que são prioridade, obviamente essas eu não podia jogar para um outro momento, elas tiveram que vir porque são prioridades. É o caso desse aqui, Balada de Amor ao Vento, da Paulina Chiziane. Terminei esse livro ontem, é um livro maravilhoso. Nós vamos conversar sobre ele no dia 19 de maio, ele é a resenha do mês. Mas já vou adiantando que eu adorei essa experiência de leitura. Paulina Chiziane é uma ótima escritora, uma moçambicana. Eu aprendi muito com o livro da Paulina, né? Não é um livro perfeito, né? Até porque esse aqui é o primeiro livro dela. Ela é uma grande romancista, mas esse aqui é o primeiro livro dela. Então, aqui e ali, a gente percebe, assim, algumas superficialidades em alguns textos. Parece, assim, que alguns períodos ficaram meio pobres, até meio infantilizados, mas a história em si é muito boa. A gente vai conhecer a história da Sarnau, uma moça de Moçambique que vive uma estranha história de amor com um rapaz que ela conhece do seu clã, mas nós vamos conversar melhor sobre isso no dia 19 de maio. Mas, gente, já vou adiantando que é um livro que vale muito a pena, tá? Ele é diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Então, Balada de Amor ao Vento, leitura já concluída. Esse aqui já deveria estar concluído. Essa aqui é uma leitura do mês de abril, já deveria estar concluído. Mas faltam 12 míseras páginas, concluo hoje, com certeza. É O Homem Casado, de Edmund White. Gente,
que eu posso dizer para vocês é que esse livro é maravilhoso. Isso aqui é uma releitura, faz parte do meu projeto, os 10 livros que eu mais amei na vida, ficando O Homem Casado com o sétimo lugar. A resenha dele está marcada para o dia 26 de maio, então nós vamos conversar melhor sobre ele no devido tempo, mas já posso adiantando que é um livro maravilhoso, leia que você não vai se arrepender. Se você quer assim um livro que você não vai conseguir largar, esse aqui é o livro certo, mas ele não é tão pequenininho assim. Por isso que eu meio que me perdi ali. Mas é uma leitura que flui muito bem, é uma história maravilhosa que nós vamos conhecer Austin Smith, um americano de 49 anos, homossexual, soropositivo, que vive na França. No finalzinho da década de 1980, ele conhece um rapaz casado de 27 anos, chamado Julien, um francês. Por incrível que pareça, os dois começam a ter um romance, mas é claro que paira sobre eles um grande estigma. A gente vai conversar sobre isso. Uma história muito bem escrita, sensível, tocante de verdade, um tanto quanto triste. Tem momentos assim de profunda tristeza, mas também tem bastante assim alívio cômico, descrições maravilhosas do cenário, dos locais. Edmund White é um escritor maravilhoso. Se nunca leu nada dele, por favor, leia. Tá? Leitura LGBT, esse aqui também. Enquanto a Inglaterra Dorme, de David Leavitt. Isso aqui também é uma releitura, também faz parte do meu projeto. Os 10 livros que eu mais amei na vida. Esse aqui ocupa o sexto lugar, isso mesmo. Ocupa o sexto lugar, Enquanto a Inglaterra Dorme, David Leavitt. Nós vamos fazer a resenha desse livro no dia 30 de junho. E, gente, é um livro maravilhoso mesmo. Aqui nós vamos conhecer a história do Brian e do Edward. É uma história também LGBT, que se conhece ali no finalzinho da década de 1930, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Por isso que se chama Enquanto a Inglaterra Dorme, porque enquanto os ingleses dormiam, o seu sono inocente, eles nem imaginavam a adversidade que estava por vir, a Segunda Guerra. E o David Leavitt não viveu esse período, ele nasceu em 1962, mas ele descreve muito bem essa Inglaterra pré-guerra. O David Leavitt não é inglês, é americano. Inclusive, ele recebeu uma acusação de plágio. Tem uma fofoca literária por trás desse livro. Mas isso não invalida a obra, que é maravilhosa. A gente vai conversar sobre ela no dia 30 de junho. Nós temos aqui uma história de amor LGBT que é praticamente impossível, porque naquela época a homoafetividade era considerada um crime grave, a pessoa ia para a cadeia mesmo. E também tem a questão das classes, porque os ingleses têm uma consciência de classe muito grande, né? Eles fazem uma divisão muito clara entre as classes. Você, eu sou eu, aquela coisa toda. E o Brian é da aristocracia, ele é um rapaz assim um tanto snob que pertence à alta classe social. Não que ele tenha muito dinheiro, mas ele tem posição. Ao passo que o Edward trabalha no metrô, ele é do povão, mas a atração entre eles é muito forte. Vamos ver melhor esse livro no devido tempo. Esse aqui é A Paciente Silenciosa, de Alex Michaelides. Isso aqui é para o Clube do Livro, que é o grupo de leitura ao qual eu pertenço. A professora Bárbara foi a sorteada da vez e ela indicou para nós A Paciente Silenciosa. Nós vamos nos encontrar no dia 24 de maio no apartamento da professora Bárbara, professora que eu amo, ela é muito querida, é uma fofa, e a gente vai se encontrar no apartamento dela no dia 24 de maio para conversarmos sobre a paciente silenciosa e também para comermos muito, porque nós comemos muito nesses encontros. E um pouco eu vou pela comida, viu? E eu comecei a ler esse livro no dia 1º de maio. Gente, não conseguia largar, estou na página 51. Depois eu não peguei mais esse livro, né? Eu li tudo isso no dia 1º de maio. E para minha surpresa, eu digo para minha surpresa, porque eu peguei esse livro com um pouco de preconceito. Eu achei que ele era estilo assim, A Menina do Lago. Lembra que eu odiei esse livro? Mas não tem nada a ver com A Garota do Lago. Ele é assim,
um suspense bem interessante. Aqui nós vamos conhecer a história de uma pintora chamada Alicia, que é acusada do assassinato do marido, né? Mas depois que o marido é assassinado, ela cai num mutismo total. Ela fica anos trancafiada no hospital psiquiátrico até que um terapeuta interessa-se pelo caso dela, interessa-se obsessivamente pelo caso dela e começa, eu estou nesse ponto, quando os dois começam a terapia, o processo terapêutico. Então, assim, não tenham preconceito, tá? Eu sei que é um livro assim que está fazendo muito sucesso e que vende muito, e a gente acaba tendo um pouco de preconceito com esses livros, mas eu acho que A Paciente Silenciosa, apesar da sua linguagem meio superficial, ele é um livro muito bom. Ele tem uma trama muito bem elaborada. E esse aqui, Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, eu estou desde o ano passado tentando ler esse livro, mas agora eu me organizei direitinho, agora eu acho que vai, mas tem tudo isso ainda. Ele faz parte de um projeto que eu criei que é assim, é um projeto sem nome, né? Que tem assim o objetivo de resgatar as leituras que foram deixadas para trás, né? Até eu peço desculpas porque algumas pessoas me perguntaram a respeito do Minha Vida de Rata e eu tinha dito que Minha Vida de Rata ficaria para maio e infelizmente eu vou ter que colocar Minha Vida de Rata em junho, mas eu prometo que de junho não passa. Assim como de maio não passa, Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro, que trata do tema da clonagem humana. Nós temos alguns clones humanos que vivem em um colégio e eles são separados do resto da humanidade. Eles não conhecem a realidade e desde bebezinhos eles são ensinados que eles devem doar seus órgãos e aceitar o seu destino. São tratados como menos do que humanos. Só que ele é um pouco assim, não vou dizer, ao mesmo tempo que ele é interessante, há momentos em que ele se arrasta. Eu me perdi um pouco nessa leitura. Os outros livros que eu comecei, eu, eu achei melhor não colocar nessa pilha para evitar uma sobrecarga, para evitar a repetição do mesmo equívoco, né? E esses dois calhamaços aqui são livros que eu estou dando prosseguimento. Vou começar falando sobre a Montanha Mágica. Eu prometo que esse mês a Montanha Mágica vai ganhar um up. Eu vou escalar essa montanha. Mas também é um livro assim que não está conseguindo me prender. Eu estou apenas na página 161, ele não parece sair do lugar, mas eu já reservei um dia em que eu vou ler somente a Montanha Mágica, um fim de semana somente para a Montanha Mágica. Eu acho que isso vai dar um up, mas provavelmente eu não vou terminar esse livro no primeiro semestre. E também eu acho que não vou terminar a leitura do Bhagavad Gita, porque eu me conscientizei, mas esse aqui é maravilhoso, gente, maravilhoso. Só que é um livro espiritualista, é um livro que tem assim um propósito mais espiritual na nossa vida. E ele é maravilhoso. Não é um livro que eu quero ler assim, como quem lê um romance. Ele é diferente. A gente vai conversar sobre ele no devido tempo, mas eu estou pensando em me organizar com o Bhagavad Gita de um jeito diferente. Eu estou pensando em fazer várias resenhas em um dia específico da semana que não seja na terça, que é para aquele pessoal que não gosta de material assim sobre espiritualismo. Então, esse pessoal continua acompanhando as resenhas de domingo e aquele pessoal que realmente gosta, que tem interesse pela espiritualidade, algumas pessoas até me pediram para ler livros sobre a espiritualidade, esse pessoal então vai ter um dia específico que eu estou pensando em fazer na terça-feira, vou ver ainda direitinho e a gente combina direitinho. Na semana que vem, dia 12 de maio, nós nos encontraremos aqui para falarmos sobre comprinhas de maio. E sim, adivinha, pisei totalmente na jaca, comprei horrores. Parte dos livros estão aqui no meu apartamento, porque vieram são os da Amazon, que daí eles vão para o endereço de uma colega, a colega me entrega na escola, então eles estão comigo. Mas aqueles livros que eu compro pela estante virtual, sebos, né, livros que vêm pelo correio, esses vão para casa da minha mãe, assim como os presentes, porque eu já soube que algumas pessoas compraram alguns presentes pelo meu aniversário, que foi no dia 9 de abril, né? E eu não fiz nenhuma menção porque eu ainda não peguei esses livros, né?
Provavelmente na semana que vem eles estarão comigo, porque eu pretendo ir lá na minha mãe no dia 10 de maio, no dia 12 eu já vou estar de volta e faço a resenha. Por que eu digo provavelmente? Porque uma boa parte do Rio Grande do Sul está alagada por causa das inundações, dessa tragédia toda que vocês devem estar acompanhando. Eu não fui pessoalmente atingido, né? Quer dizer, todos nós fomos atingidos de uma forma ou de outra, né? A comida no supermercado que está começando a desaparecer e coisas assim. Alguns ficaram sem água, sem luz. Comigo não aconteceu nada disso, eu estou bem, a minha família também está bem, mas a gente sofre pela dor dos outros, né? E com tudo isso, com estradas interditadas e pontes destruídas, alagamentos para todos os lados, eu não posso garantir que eu realmente vou para a casa da minha mãe. E aí eu não vou poder pegar os presentinhos que vocês me deram, que eu sei que vocês me compraram alguns livrinhos e eu estou ansiosíssimo para pôr as mãos neles, mas talvez eu não consiga fazê-lo na semana que vem, como eu estou pretendendo. Nesse caso, eu vou fazer um vídeo apenas sobre os que eu tenho aqui, que também não são poucos, que são os da Amazon, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu vou conversar com as pessoas para ver se dá para ir até lá. Até sexta-feira eu acho que vai dar tranquilo. E aí acredito que essa fase difícil vai passar. Um beijo no coração de todo mundo e a gente se vê aqui no dia 12 de maio.